Zé Roberto está presente? Não, não está presente. O vereador Também não. Eliseu? Também não. Ok. Eliseu Eu botou acho, no grupo. Eliseu está com problema de senha. Não está conseguindo entrar e está sendo assessorado aí por Ricardo para ver se consegue recuperar a senha dele. O vereador e o nosso representante do Detran, infelizmente, não deram sinal ainda no não, grupo. o irmão do vereador deu aqui, disse que também não está conseguindo entrar. Tá aqui, também não, ele botou aqui. Também não. Eu não vi. Então, o vereador está entrando, o Eliseu está entrando, o Zé Roberto estava, acho que já ele volta. Porque ele já estava aqui antes de 8h30, eu acho que ele deu saidinha, já volta. Ok, vamos aguardar, são 8h58, vamos aguardar 2 minutos para daí deliberar. Bom dia, Cleanto, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Carla está, disseram que você não ia poder vir hoje, Carla? Não, é Miriam que está falando. Carla Sim, está aqui. Mas Carla não está Tá aí, aqui. né? Porque Tá sim. eu pensei que ela talvez não pudesse participar hoje. Foi, mas ela veio, tá aqui com a gente. Ah, tá bom. Ela e Brenan. Tudo bem contigo? Tudo em paz, sim. Graças Carla, eu quero a Cleanto. ir por esse momento, viu? Que a gente tem um ditado que diz que Deus sabe de tudo. Então vamos acreditar nisso. O irmão, Pois o não, Elon tá. presidente. Só estou só lhe mandando uma mensagem de solidariedade aí. Sei que algumas dificuldades que você está passando, segundo o Jorge me falou, e que esteja na consciência de que Deus é nosso Deus sempre. Obrigada, presidente. Mandei agora para Ricardo aqui. Estou colocando a senha, mas não está abrindo. Então, pessoal, o Elon também está com problema de senha, não sei o que está vendo, ele não está conseguindo abrir com a senha dele. Tá horrível a ligação, a fala dele. Eu queria ver aí o Diego, o Jorge, eu queria saber o que é que tá vendo que não está conseguindo entrar, nem Elon, nem Eliseu. Eliseu teve um problema que ele ficou tentando a senha errada e bloqueou por alguns minutos. Mas ele vai tentar daqui a pouco. Bom dia, senhores. Eu acho que... Bom dia, João. Cleanto, tá me ouvindo? Tô ouvindo. Pega lá, Léo, por favor. Cleanto? Tô lhe ouvindo, Jones. Será que tá desligado alguma coisa aqui? Quem que tá me ouvindo? Todo mundo está lhe ouvindo, viu, Jones? Felipe, Carla, tá me ouvindo? Estamos ouvindo você perfeitamente. Bom, pessoal, são 9 horas, mas em função dessa dificuldade técnica, eu vou esperar mais chegar 10 minutos. Pela ordem, José Roberto entrou. Ok. Então, tá faltando o Elon. Felipe, Carla, Cleanto, estão me ouvindo? Bom dia. Bom dia, estamos ouvindo, Jones. Vou falar para você. Bom dia a todos, Zé Roberto, presente. Bom dia, conselheiro. Mas é outra coisa, eu vou perder. Senhores, são 9 horas e 2 minutos, mas em função dessa pequena dificuldade técnica que estamos enfrentando, nós vamos esperar mais
10 minutos para iniciar pontualmente às 9h10. É tempo que a gente consegue ver a contento o que está acontecendo com o Eliseu e com o vereador Júnior Bocão, ok? Não tô escutando, então. Meu Deus do céu. Para ele aqui, mas ele não respondeu, não. Tô só aguardando ele responder. Para ele aqui, mas ele não respondeu, não. Tô só aguardando ele responder. Cleanto, demais, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Não tô conseguindo ouvir eles. Você está ouvindo, Jones? Licitação. Representante da está ouvindo? Eu estou ouvindo. Estou ouvindo bem. Ok, Nathalie. Tá bom, ok. Então, é como eu disse, Nathalie, vamos esperar, porque está vendo pequeno problema técnico, que a gente espera até 9h10 para poder a gente contornar isso. Isso a gente está agindo tanto com relação aos conselheiros, como com relação também às empresas. Semana passada, esse problema aconteceu igual com a empresa e nós demos essa tolerância por questão de adaptação até essa nova ferramenta, tá bom? Certo, sem problema. Gente, bom dia. Vocês estão me ouvindo? Bom dia, Eu ouvindo estou bem. ouvindo, Jones. Agora consegui ouvir vocês, graças Bom a Deus. dia, Jorge. Bom dia, tudo bom? Rapaz, Ouvimos que tudo que você susto. falou, viu, Jones? Tudo que você falou foi escutado por nós, viu? Tudo. Então ainda bem que eu não falei nada demais. Tudo certinho, né? Tudo em paz. Estamos só aguardando aqui, Jones. O vereador, bem como Eliseu, eles estão com um pequeno problema na hora de entrar. A senha deles está dando uma dificuldade, então eu pedi mais 10 minutos para que a gente começasse com todos, tá bom? Tá certo. Fico aguardando. Para ele aqui, mas ele não me respondeu, não. Tô só aguardando ele responder. O vereador está dizendo que está aguardando o Ricardo responder ainda também. Queria que vocês aí da secretaria verificassem o que está havendo. Presidente, com sua licença, pelo que eu entendi, tanto o Eliseu quanto o vereador digitaram a senha errada por mais de 3 tentativas. Então, por uma questão de segurança, o sistema bloqueia. Pelo menos foi isso que eu entendi. Eles vão ter que aguardar o sistema desbloquear, não sei lhe dizer quanto tempo passa bloqueado, mas é um óbice intransponível nesse caso, até que o sistema próprio, por questões de segurança, libere. Eu creio que eles podem utilizar o mesmo link que Jones e Nathalie estão entrando. Eu acho que eles conseguem participar sem precisar da senha. Eu entrei, deixa eu me lembrar, eu entrei pelo link
E não pediu senha não, também não. Bom dia a todos, conselheiro substituto, suplente do suplente Cleito Leal. Eu já faz 2, 3 reuniões que eu não participo, mas quando eu entrei hoje, já estava salvo a senha, só bicho clicar em entrar e já entrou rápido, foi aí simples. Isso mesmo. É assim mesmo. Eu também cliquei e simplesmente entrei. Não entendo qual é a parte que pede senha, não. A menos que você entrar pelo circuito normal, botar lá os dados, aí ele vai pedir toda vez senha. Mas se você entrar por esse link que botaram aqui, foi direto. Exato. O link do navegador, ele é um link público. Até porque a nossa reunião é pública, né? É. Pedi aqui para ver se eles entram pelo link aqui, vamos ver. E clicar num quadradozinho. Pelo menos para mim apareceu um quadradozinho. Enquanto eu não cliquei nele, eu não conseguia logar com vocês. A única coisa que ele pede é que você se identifique, né? Bote o seu nome já, claro que você está entrando, para não pagar nome. Aí você bota o seu nome depois... e quando dá o clique ele já entra. Ele pediu para eu clicar num quadrozinho que tem que apareceu. aceitar os termos de uso. Exatamente. É o padrão desses negócios. Quando você vai pelo circuito, isso também acontece quando vai lá pelo Teams. Se você não clicar no link, aí complica. Cadê doutor Roberto? Tá aqui não, é? Doutor Roberto, acho que saiu da reunião. Bom dia, doutor Jones. Tudo bem? Como é que tá? Tudo bom, meu amigo? Tudo tranquilo, na paz de Deus. Tudo. Quem tem amigo no Detran não tem problema. Quem diria nosso amigo Cleito aí, Cleito Leal. Bom dia, pessoal. Bom dia, presidente. Bom dia. Bom dia. Bom, pessoal, são 8h10. Vamos começar com quem está presente. Deixa eu ver dos conselheiros, quem está presente, por favor. Não tem Zé Roberto. Zé Roberto. Vereador Júnior Bocão. Vereador e Cleiton. Eu gostaria de iniciar a reunião, são 9h10, vamos iniciar. E eu queria informar vocês que hoje pela manhã, Bandeira nos mandou uma mensagem dizendo que aconteceu um problema superveniente lá, junto à questão dos sindicatos, e ele não vai poder estar presente nessa nossa reunião, já que demandou essa outra atividade para ele, lá por questão lá do sindicato, tá? Então, imediatamente convocamos o primeiro suplente, conforme está no regulamento, que é Cleito Leal, que ele está presente aqui conosco para fazer parte dessa reunião, que é a 365, é isso? 395. Em 395? Isso. 395ª reunião ordinária. Pois não? Presidente, também queria comunicar, porque tivemos um probleminha pessoal, estamos aqui na estrada viajando. Caso a rede caia, infelizmente, é porque a gente não tem cobertura nas nossas BRs, como é sabido de todos aí, tá bem? Certo. Quem está falando é o vereador? Isso. Ok. Então vamos dar agilidade. Eu recebi ontem uma comunicação da secretaria através de Diego, e eu quero que isso conste em ato, eu disse a ele, que os processos lá referentes ao que aconteceu durante a pandemia, esses processos eles vão ser direcionados para a nossa comissão, ok? Então vai vir aí uma certa quantidade. Eu só pedi para que houvesse um posicionamento tanto da secretaria como do CTM,
do CTM como do Grande Recife a respeito da questão do decurso de prazo, para que a gente não fique aqui perdendo tempo. E eu bato ainda nessa tecla, né? Hoje eu mandei para vocês aí uma lei, que essa lei é uma lei nacional que foi instituída já por questão das decadências e dos como é que chama, das prescrições. É uma lei do Planalto Central que fala também sobre essa questão dos prazos. Então, para que a gente, de repente, não esteja aqui ou, de repente, agindo de uma forma não coerente, ou então só fazendo um papel de estarmos aqui presente para constar algum formalismo dos processos, eu pedi para que, se possível, esse processo passasse por uma análise mais apurada junto aos órgãos jurídicos da Secretaria ou do Grande Recife. Mas eu só, Diego disse que mesmo assim eles já vão fazer o encaminhamento, eu queria constar isso em ata, ao qual isso vai ficar constado para poder ser levado à frente na análise dessas novas infrações, que eu creio que são muitas. São todas que ficaram embarreiradas durante Presidente, bom dia. Eu consegui entrar agora pelo link público, viu? Ok. Durante a execução durante a pandemia, estamos ainda, mas durante o seu estágio mais crítico. Bom, dito isso, vamos iniciar a nossa reunião e eu passo a palavra agora para o pessoal da Secretaria para conduzir processo a processo. Por favor. Cleonto, bom dia. Só para acrescentar nisso que você comentou agora, eu gostaria só de fazer um adendo em relação na decisão do presidente, né, do CTM, ele já justifica a questão da pandemia, né, não só por esse motivo, mas também pela existência de um decreto estadual que suspende os prazos administrativos, os processos administrativos. Então, por isso que eu sugeri que esses casos fossem automaticamente encaminhados para julgamento, por ser uma questão um pouco mais complexa. Eu acho que seria de bom senso deixar esse julgamento em relação à tempestividade dos prazos ou se houve decurso ou não, para a decisão dos conselheiros. Mas, obviamente, que o jurídico ele vai estar presente nas reuniões e vai se manifestar caso a caso, ou então, geralmente, no ato, e vai ficar registrada a manifestação oficial do CTM quanto a esse assunto. Tá bom? Ok. Registrado sua anotação. Então, ok. Então, passando para o primeiro julgamento da empresa Caxangá, os autos de infração 31.142, 31.143, 31.144, 31.145 e 31.146. O motivo é alteração doloso. O relator é José Roberto, ele votou pelo indeferimento do pedido de cancelamento desses autos de infração. Ok, eu queria ouvir a representante da Caxangá. Oi, bom dia a todos. Vocês estão me ouvindo direitinho, né? Bem. Eu quero ser bem breve hoje, porque nesses casos específicos, que são 2 processos, né? Esse que você citou, e tem outro também que é idêntica à situação. E nesses casos, eles são muito parecidos, são iguais àqueles em que houve o julgamento pelo decurso do prazo no julgamento, que é o 31.031, os autos que eu digo, e o 31.030. Porque nesse caso de hoje, a gente está apelando realmente para a boa-fé de vocês, para a nossa e a de vocês também. Porque a gente só tomou conhecimento do julgamento em primeira instância desses autos que estão sendo julgados hoje, quando a gente recebeu um ofício com cobrança de autos de 2019 que estariam com pagamento em aberto. Aí a gente, pelos nossos acompanhamentos, não teria tido ainda o julgamento. E aí, quando a gente observou o SEI, tinha lá a notificação para os representantes da empresa, para mim, inclusive, também estava constando lá, mas a gente não recebeu, de fato, a gente não recebeu. Então, assim, não tem exatamente como provar isso aí, porque lá realmente consta que vocês enviaram para a gente a notificação, mas a gente, de fato, não recebeu, então fica a notificação e o não recebimento dela. E aí a gente queria aqui, basicamente, apelar para o bom senso, porque, veja,
Nesses casos da pandemia, que teve, como vocês falaram, aí, tem diversos processos, quando a gente estava com uma redução de horários muito forte, redução de pessoal também ocorreu, a gente não descumpriu nenhum prazo. Todos os ofícios que a gente recebeu com os autos de infração, a gente fez o máximo para conseguir fazer as defesas ou os recursos que forem o caso. Então, assim, a gente nunca se esquivou de fazer defesas ou de realizar o pagamento quando a gente achava que seria o caso. Mas nesses casos específicos aqui, por algum problema, que eu não sei realmente dizer o que é, porque eu não entendo nada também de informática, não houve a notificação da empresa de fato. Então, por isso, nós fizemos esse recurso agora, tanto tempo depois do julgamento em primeira instância, foi no final do ano passado. Então, por isso, só agora nós realizamos esse recurso e a gente pugna pelo bom senso da comissão, até pela nossa boa-fé de sempre aqui no cumprimento dos prazos, que vocês reconsiderem. Aí é basicamente isso que a gente tem para dizer mesmo. Obrigada. Ok. No caso, Zé Roberto, você quer falar alguma coisa antes de eu passar para a Dice? Quero. Bom dia. Doutora, eu estou analisando aqui os autos, tem um anexo comprovante tombado nos autos, de número 4820-190, que é um documento recebido pela senhora Nádia, não sei se é Cristina, dia 27/12/2019, às 8h46. A doutora tem alguma coisa a se pronunciar sobre esse documento que está recebido aí? Temos não, porque nessa data a empresa ela estava em férias coletivas. Então essa pessoa que recebeu, eu não sei dizer quem é, a gente não sabe. Normalmente quem faz o recebimento é a recepcionista, que se chama Juliana. Pode observar aí em todos os ofícios, quem recebe é a Juliana. Nada a gente não sabe, eu não sei dizer quem é. Então, assim, foi algum problema nessa comunicação que houve, entendeu? Tanto nessa via física, como você citou, a gente também viu, tá lá, como até no próprio SEI mesmo, no SEI consta que a gente recebeu. Ou seja, vocês, não estou dizendo que vocês não enviaram sim, dia 27/12, mas na realidade, a gente não recebeu essa notificação, entendeu? Não estou dizendo que vocês não realizaram o julgamento, ou que vocês não enviaram. Agora, houve um problema na comunicação. Isso aí é fato. Disse, vocês podem... alguma coisa mais, Roberto? Eu queria só esclarecer a doutora que, assim, a gente faz os pareceres, julga através das provas que estão anexas aos autos, né? E, assim, eu me baseei nisso aí, para não estar sendo injusto com alguma operadora. Minha base legal foi esse recebimento aí, por essa pessoa aí, juntada ao SEI. Só queria esclarecer isso na minha base. Isso aí a gente não nega que existe, de fato, essa notificação, isso aí tudo bem. Mas, assim, o nosso apelo aqui principal é realmente para a boa-fé, porque normalmente a gente não descumpre os prazos. Então, assim, foi um fato isolado, isso aí. Viu? Por favor, Disse, nos posicione. A empresa foi notificada para 8 usuários diferentes. A maioria das empresas tem apenas uma, a Caxangá e a Metropolitana, que são os mesmos representantes. Tem 8 representantes, a gente comunicou para os 8. A gente desconhece qualquer problema em qualquer outra empresa que tenha um único funcionário responsável, mas a Caxangá tem 8 e todos os 8 teriam problemas. E mais importante ainda, a empresa recebeu a comunicação por ofício físico. Se a empresa estava em férias coletivas e não se organizou, aí, infelizmente é única e exclusiva responsabilidade da empresa operadora. Não pode se desconsiderar a autuação porque... Um minuto. A empresa tem que manter a estrutura para funcionar, mesmo que seja fim de ano, mesmo que seja tudo mais. A própria autora não questionou o ofício, não há nenhuma menção a esse ofício. Eu acho que seria descabido desconsiderar as autuações, porque a empresa não manteve uma organização. Mas a questão não é a organização, porque, veja só, eu sei que não tem nada a ver com esse processo em específico aqui, mas como a gente até colocou no recurso, 2 dias depois, a gente recebeu um outro ofício, que não está aqui em discussão.
A gente fez a defesa e o recurso para ele, entendeu? 2 dias depois. Esse daqui, se a gente tivesse recebido, de fato, não haveria impedimento para fazer, entendeu? Ele está aí no recurso, tem o número do SEI direitinho. Mas, doutora, deixa eu fazer uma pergunta. Vocês estão falando do físico, mas e o que vai pelo SEI? Não, eu estou falando do SEI mesmo. Veja, tem aqui que o senhor... Vocês receberam o do SEI? Exatamente, é isso que eu estou... A minha discussão é essa. A gente, de fato, não recebeu. Normalmente, a gente recebe. Entendeu? Esse problema é uma coisa pontual. A gente não recebeu. A questão é essa. Entendeu? Eu só a parte, né? Embora que o físico, hoje em dia, a gente falar do físico com relação à tendência que é evitar o físico, mas assim, o pessoal do Grande Recife, era bom, a gente já falou isso uma vez ainda, lá no passado, por exemplo, quem é essa pessoa que recebeu? Então, uma pessoa colocando aí a assinatura, fica meio complicado, porque não tem um carimbo mesmo da empresa, não tem uma identificação de uma matrícula da pessoa que recebeu. Essa senhorita aí que está de nome Nádia, alguma coisa Cristina, então isso é só para ter um zelo na hora que for entregar, pedir para quem for entregar, diga, olha, se puder reportar quem é a pessoa que está recebendo, para depois a gente não cair nessa, isso com parte do fisco. Agora, a questão do que vai pelo SEI aí fica para análise de cada um. Alguém mais quer falar? Me permite, Cleber. Eu gostaria de fazer só um comentário. Pois não, quem fala? Quem quer falar? Pode falar, Elson, depois eu falo. Pode falar, Elson. Só um comentário. A empresa não questiona o ofício físico. Ela teve a oportunidade, o ofício está no processo desde janeiro. A empresa teria a oportunidade de questionar esse ofício físico. Se ela não questiona, ela toma como válido esse ofício. Não tem por que questionar. A empresa foi comunicada em 2 meses. Eu não estou colocando... Eu não estou colocando a validade ou não. Estou só dizendo que, no geral, quando for fazer a entrega, pedir para que tenha zelo para entregar, para que identifique quem está recebendo. Não só o nome e a assinatura, porque fica vago. Olha, quem está recebendo, por favor, coloca aí com a sua função na empresa, aqui, ou sua matrícula, ou alguma coisa que na hora que, olha, foi fulano de tal, que é tal coisa. E não só essa assinatura que está aí. Eu não estou dizendo que está válido ou não está válido. Eu estou dizendo que, para efeito de que a gente tenha mais respaldo, se puder fazer essa orientação aos entregadores, nos ajudaria. Ajudaria vocês também. Eu gostaria de acrescentar apenas eu acho até que a gente tem muitos meios. Pode falar, Elcio, termine. Não, eu estou dizendo que a gente tem utilizado muitos meios. A Caxangá tem 8 usuários, tem o meio físico. E só um comentário a mais, isso não tem nada a ver com pandemia, isso foi de 2019, então só para não gerar confusão. Ok, Diego, por favor. Diego, quer falar alguma coisa? Eu gostaria de acrescentar que a resolução que prevê a implantação... Está escutando? Sim. Está escutando? Estou escutando. Certo, eu só queria acrescentar que a resolução que prevê a criação do SEI, ela não exige o encaminhamento da via física, né? Para a confirmação do recebimento. Essa via física que a gente manda é exatamente porque nós nos preocupamos com a boa-fé para ajudar as empresas, na verdade, naquele momento de transição para o sistema SEI. E até hoje a gente continua fazendo isso. A gente encaminha também a via física, mas ela não está prevista na resolução. Então, não é obrigação do CTM encaminhar a via física. Ela é mais uma forma de ajudar as empresas mesmo, por uma questão de adaptação ao sistema SEI, ajudar as empresas a fazer esse link, né? Mas não existe essa previsão da via física na resolução. Era só isso que eu queria acrescentar. Ok, pessoal, vamos todos... Presidente, pois não? Presidente, o senhor pode me dar a palavra? Uma observação. Se o senhor observar, o númerozinho começa do processo, 00555053097. Esse 97 significa que a defesa ela foi meio físico. 33 é meio virtual, digital. E 97 físico. Eles entregaram a defesa que eles não mandaram por e-mail. Eu é que solicitei. Eu, como sempre, solicitava a Caxangá e a Metropolitana o envio
por Exato. e-mail da defesa, não é isso, Nathalie? Verdade, É só uma verdade, observaçãozinha. isso é Esse 97 Isso. significa... É. só Esse para foi o reforçar. número gerado depois que fez o protocolo Isso. físico, né? Pronto, Isso, há uma verdade. diferença. Quando tem 97 é físico. Então a resposta foi física. Entendeu, presidente? É só um adendo, é só uma observação. Obrigada. Ok, vamos para julgamento, já temos elementos necessários. Por favor, qual o seu voto, Eliseu? Eliseu, está nos ouvindo? Oi, vou votar no mérito. Eu voto no mérito. Ok, qual o seu voto? Com o relator pelo indeferimento, é isso? É. Por favor, vereador, seu voto. Vereador, está nos ouvindo? Vereador Júnior Bocão, está nos ouvindo? Ok. Cleito, qual o seu voto? Eu voto com o relator. Eu voto com o relator também. Presidente. Pois não, qual o seu voto? Com o relator, presidente, desculpe. Ok, indeferido por 5-0. Vamos para o item 2. Por favor, Diego, item 2. Bom, podemos passar para o segundo processo? Pois não, sim. O primeiro foi indeferido 5-0. Isso, é que está dando uma estabilidadezinha aqui na conexão, mas já voltou. Também da empresa Caxangá, o segundo processo, é apenas um auto, o de número 31886. O motivo da infração é descumprir determinação do agente. O relator José Roberto, que votou pelo indeferimento. Eu verifiquei porque eu achei estranho esse motivo, né, descumprir determinação do agente, mas se eu não me engano, na verdade, é por não realizar atraso de viagem, né? Ou estou errado? Diego, nesse caso aí, a multa foi lavrada porque o fiscal estava presente, deu a determinação, por algum motivo a viagem atrasou, ele deu a determinação para que o operador fizesse movimentar o coletivo e ele não obedeceu. Então, a multa não foi lavrada pelo atraso, e sim foi lavrada pela desobediência. Entendi. É só para deixar claro, então. Ok. Só um comentário. É a mesma questão do processo anterior, é a questão do prazo mesmo. Não tem, a empresa também não se estende no mérito, né? Só a questão do prazo da comunicação. É exatamente a mesma situação do processo anterior. José Roberto, quer falar alguma coisa? Roberto gostaria? Mesma situação, presidente, do caso anterior, como bem frisou aí, pessoal. Nathalie, a mesma coisa, Nathalie? Sim, a mesma coisa, não tem nada a acrescentar. Ok. Então, pessoal, eu vou passar para julgamento, é o mesmo fato, a mesma coisa. Em julgamento, por favor, seu voto, Eliseu. É o mesmo processo? Voto no mérito. Outro processo com os mesmos argumentos. Eu voto no mérito, com o relator. Ok. Júnior Bocão, por favor, seu voto. Com o relator, presidente. Cleiton. Com o relator. Eu também com o relator, então foi indeferido 5-0. Doutora Nathalie, se a senhora quiser ficar à vontade, quiser se ausentar, fique à vontade. Se quiser participar com a gente, estamos aqui. Muito obrigado por tudo, tá? Obrigada também. Tchau, bom dia para vocês. Tchau. Até mais. Bom dia. Por favor, Diego, permanecendo. Presidente, os próximos processos são todos da MOB Brasil. Em todos eles há aquela alegação de depósito de prazo por parte do CTM. Eu gostaria de questionar... Não, tem um que não, eles não alegaram decurso de prazo, fui eu que votei, e eles não alegaram decurso de prazo. Esse eu questionei
Esse veículo, deixa eu ver qual foi aqui deles aqui, viu? É o... Deixa eu ver qual deles foi, que esse ele não colocou decurso de prazo no meio. Eu vou ter com os outros. Eu acho que é esse... a propaganda sem autorização. Deixa eu dar uma olhadinha se é ele. Propaganda. Tá, propaganda sem autorização, acho que eles não colocaram como decurso de prazo. O número 4, Diego, na pauta. O número 4, mas esse daqui, eu tinha olhado também antes, não tem não? A alegação? Eu tenho quase que certeza que não. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Estou passando ele aqui, tá. O 3 é tal, 3, 4... Tem não, Diego, não tem não. Tem não, Cleanto. Não tem. Não tem. Ele botou outras coisas, okay. Mas esse aqui ele não colocou o decurso de prazo de julgamento. Não houve decurso nesse processo, não. Ele só fez com as outras, com os outros argumentos. Se você quiser partir para esse e depois ele botar para os outros, pode ser. Não tem problema. A gente poderia incluir esse para julgamento agora e os demais julgaria primeiramente a preliminar, né, por esse motivo, que caso seja deferido o pedido da empresa, não há por que analisar o mérito, né? Então, no caso, pessoal, então, eu como sou relator desse, o veículo foi verificado pelo seu fiscal, do Grande Recife, que ele estava, aquele mesmo antiga coisa que ele estava andando com uma propaganda sem autorização do Grande Recife, aquelas publicidades que se coloca na parte traseira, tá? E como eu tenho já mantido de outras coisas, nos méritos, das preliminares dele, eu não dei cabimento a nenhuma, e quanto também ao mérito, eu acho que realmente ele infringiu, porque ele está andando com essa propaganda sem autorização do Grande Recife. E por isso tem deferido. E eu queria ouvir agora o representante da operadora, o senhor Jones. Bom dia, gente, novamente. Nesse processo, presidente, a gente não suscitou a questão do decurso de prazo, porque de fato não houve. O processo foi julgado no tempo que ele deveria ser julgado, que é aquele tempo regulamentar de 15 dias úteis estabelecido pelo artigo 191 do regulamento, que é uma norma específica, né? E defendemos o mérito que não há prejuízo algum, né? Reiteramos aquilo que a gente já tem colocado aqui diante dessa comissão, de que desde 2014 que essas propagandas são veiculadas, né? Sem qualquer óbice do órgão gestor, né? Existe a obrigação do poder concedente de licitar, e esta obrigação, o cumprimento dessa obrigação tem sido omisso desde 2014, senhores. Então, a gente ventila na peça da gente que não há prejuízo causado nem ao sistema, tampouco ao usuário, porque são propagandas de interesse social também. E os possíveis ganhos dessa propaganda são retornados ao sistema através de investimento em frota, através de melhoria de comunicação com o usuário. Então, existe também, a gente coloca na defesa, né, um saldo devedor do CTM, saldo este que o CTM não contesta em momento algum, e que eventual ganho, né, em que pese ser insignificante comparado à dívida milionária, né, de subsídios, de juros e atraso do poder concedente com a operadora, eventual ganho poderia ser deduzido daquela dívida, né? Então, a gente defende novamente isso. Eu queria contar com a coerência desta comissão. Né? A gente se depara com uma matéria que já é recorrente, né? E que agora está sendo colocada em pauta novamente. Eu gostaria de contar com a coerência dos conselheiros e pedir novamente o deferimento, visto que não há prejuízo algum à população e que há obrigação, não é? Existem obrigações para a concessionária e existem obrigações para o poder concedente. A obrigação do poder concedente é de licitar. Desde 2014 que ele não fez e não criou qualquer tipo de óbice. A gente junta também cartas enviadas ao CTM, pedindo o diálogo, pedindo essa compensação
e nada disso foi feito até o momento. Então, gostaria de contar com a razoabilidade e o bom senso dos senhores conselheiros para o final dar provimento ao recurso. Ok, gostaria de ouvir agora a opinião técnica da DICE. A empresa tem adotado um programa de transferência de renda invertido. Ela transfere do pobre para o milionário, transfere do cidadão para a empresa de transporte público. Ao aferir para si verba da publicidade que cabe ao CTM, a empresa está aumentando o subsídio que é pago com o imposto do pernambucano. É terrível que o pernambucano esteja pagando para a empresa. Dizer que isso é revertido ao sistema é irrisório, porque toda a renda do sistema já está prevista no contrato, e essa renda não faz parte do contrato, faz parte do contrato para o CTM. Também dizer que a empresa não teve nenhum óbice do CTM não é verdade. Durante esse período foram enviados avisos de correção, que tem sido de praxe da empresa, ela não tem cumprido nenhum aviso de correção. Só esses comentários, apesar de já ser um assunto debatido. Ok. O jurídico quer alguma posicionar de alguma forma? Sim, presidente. Muito obrigado. Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer o seguinte, que sensibilizar os conselheiros que nossa comissão aqui, na CJRI, ela não é uma comissão correcional dos atos do CTM. Obviamente que o CTM comete erros. Eu poderia até concordar que é um erro em não licitar. Mas isso não dá, por hipótese alguma, o direito da empresa lançar mão de um recurso público para si, para seu benefício. Inclusive, queria alertar os conselheiros que essa matéria já chegou a consequências bastante graves. Nós recebemos um comunicado da empresa que explora o serviço de publicidade nas permissionárias, e ela está contestando o nosso direito de fazer a licitação. Vejam bem a que ponto nós chegamos. Então, vejam que tipo de decisão vocês estão tomando, que tem a repercussão e cria elementos jurídicos de defesa para a iniciativa privada, porque na hora que os senhores, como gestores públicos aqui, do serviço que é prestado à população, concordam com um absurdo desse, então os senhores são coniventes com uma ilegalidade. Então, me pronuncio de forma enfática, peço que meu pronunciamento conste em ata, porque vejo que futuramente teremos problemas sérios com relação a esse assunto. Já temos elementos suficientes. Vamos agora para o julgamento. Em votação, conselheiro Zé Roberto. Com o relator, presidente. Então, pelo indeferimento, conselheiro Eliseu. Eu voto com o mesmo voto que eu tenho votado nas demais. E eu quero só enfatizar do que Jadelino falou, é que isto é um erro do CTM, que não é dessa gestão, é de outras gestões, não é? Pelo fato de que o CTM não licitou durante todo esse período de 2014 até agora, as empresas vêm levando essas multas e não foi corrigido, não é? Quero também parabenizar a gestão nova, que já tomou ativa, segundo informações que eu estive do CTM, e esse processo está em processo já para ser licitado. Então, diante do fato, eu ainda afirmo o meu posicionamento, tá? Que da forma que o CTM foi omisso em não licitar durante todo o tempo, né? Eu sei que a empresa, na verdade, poderia ser punida por conta disso, mas também fica duas pesos, duas medidas, né? Ela que é a parte que espera o CTM que está dentro do contrato e o CTM não cumpriu, não é? Até o momento, essa questão de licitar. Então, por conta desse posicionamento, não é?
Lembrando que não foi por conta da gestão atual, a gente sabe que a gestão atual é muito responsável e já está em processo de andamento para a licitação. Né? Quero parabenizar ao presidente Elivaldo Coutinho por essa iniciativa. E por conta do erro de outras gestões, infelizmente, eu quero votar no posicionamento que eu sempre voto pelo o deferimento do pedido. Ok. Vereador Hinaldo. Vereador Hinaldo. Presidente, outro relator, presidente. Sigo meus votos anteriores também, para ser solicitado. Ok. Ele votou contra o relator, então é pelo deferimento. Cleiton. Mantendo minha tese pelo deferimento. Ok, então foi deferido por 3-2. Agora vamos para os demais processos. Deixa eu chamar a atenção aqui de todos. Os demais processos, os meus pelo menos, eu vi que tinha relatado pela defesa da concessionária, são todos da MOB Brasil, e todos eles ela alega a questão do decurso de prazo. Em relação à última reunião, nós temos um elemento novo. Nós temos o nosso conselheiro primeiro suplente, que é Cleiton Leal. E, Cleiton, eu preciso saber de você qual a sua posição no sentido a essa preliminar da empresa MOB Brasil, que ela alega que todos esses, ela cita que todos esses processos estão com seus prazos vencidos, desconsiderando ao que é colocado quer pelo presidente, e agora eu chamo a atenção também, quer por essa lei que eu citei para vocês, que é uma lei que diz que os decursos e os decursos de prazo, bem como os vencimentos estão, os decursos estão todos suspensos. Mas o entendimento da última turma ficou 3-2. Os conselheiros Hinaldo, vereador Hinaldo, e o Bandeira, bem como Eliseu, eles foram pela tese de que realmente foi tudo vencido. Já o conselheiro Zé Roberto, como o conselheiro Cleanto, que aqui vos fala, nós fomos pela tese de que não estavam vencidos. Eu preciso saber sua opinião, porque dependendo da sua opinião, nós votamos tudo em bloco ou vamos ter que votar item a item. Por favor, você pode se posicionar com relação a esse item especial, que é uma preliminar da operadora que trata sobre o decurso de prazo sobre todos os processos. Ok, Cleanto. Eu fiz uma análise dos processos, de alguns processos de decursos, e eu verifiquei aqui, primeiramente, uma pergunta que eu tenho para perguntar ao jurídico do consórcio a Felipe, se essa lei que suspende os decursos foram de que data? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que eu vi uma carta do presidente Elivaldo Coutinho, no dia 24 de abril de 2020, em que, devido à Covid, prorroga os prazos para a decisão e comunicação dos resultados de defesa prestantes, ou seja, prorroga, em virtude da Covid, por igual período, o prazo para que os processos fossem julgados de forma mais equânime e mais justa, Então, isso aí foi dia 24 de abril de 2020, a carta do próprio presidente do Plano de Recife Consórcio. E se nesses decursos de prazo criados pela empresa, eles obedecem essa prorrogação de prazo referente a essa carta esse documento do dia 24 de abril. Então, eu queria saber isso para poder tomar uma decisão mais responsável referente a esse assunto que é muito delicado. Com a palavra o jurídico, em orientação ao pedido do conselheiro Cleiton. Pois não, presidente, estou aqui.
e vou me pronunciar. Com relação à Lei 14.010, ela é de 10 de junho de 2020. E saliento o seguinte, o artigo 3º da lei, ele fala exatamente o seguinte: os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da entrada de vigor desta lei até 30 de outubro de 2020. E no seu artigo, deixa-me ver aqui, no seu artigo 1º, parágrafo único, ele diz que, para os fins dessa lei, considera-se o dia 20 de março de 2020 a data de publicação do Decreto Legislativo número 6, que instalou a pandemia, como termo inicial dos eventos derivados da pandemia coronavírus. Então, vejam bem, senhores, independente de todos os atos que o poder público local aqui tomou, que eu tenho consciência que foram eficazes, o decreto governamental, me foge aqui a memória, eu não tenho ele na tela, mas o decreto governamental do doutor Paulo Câmara, governador do estado de Pernambuco, suspendeu, independente do ato administrativo dos órgãos, a contagem de todos os prazos. E não só isso, nós chegamos dentro do âmbito dos opinativos que o SEJU dá, a considerar todas as defesas que foram apresentadas fora de prazo. Então, é extremamente casuístico e injusto que as operadoras tenham se utilizado deste artifício para, no momento de crise, poder fazer uso do artifício, e agora, no momento em que se constata que houve um acúmulo imenso de processos, se aproveitar desse argumento que, de certo, ele é falho, ele é absolutamente ilegal e chega a ser até imoral. É assim que eu me coloco e, logicamente, estou à disposição para prestar qualquer outro esclarecimento que os senhores necessitem, mas chega a ser até aviltante essa dúvida causada dentro de um argumento tão claro, tão preciso e tão translúcido como o que se apresenta. O conselheiro Cleiton gostaria de ouvir também a outra parte, gostaria de ouvir o representante da concessionária? Sim, sim. E também é o seguinte, Cleanto, eu gostaria de saber também se esse decurso de prazo solicitado pelas empresas, eles foram solicitados também antes ou depois da lei, se eu não me engano, é 14.010, né, Felipe? De 10 de junho, né? É importante. 10 de junho, sim. 10 de junho a lei federal entrou, foi publicada, mas ela retroage seus efeitos a 20 de março. Não, eu quero saber se as empresas também entraram com essa solicitação de decurso de prazo antes ou depois de 10 de junho. Antes ou depois da lei. Cleiton, bom dia. Na realidade, Cleiton, quando essa lei foi publicada, as defesas e o recurso, né, já tinha sido, a gente protocolou, né? E a lei só é de junho. O decurso de prazo foi bem anterior a junho. Ela não poderia retroagir para lá. Inclusive, o artigo que o representante do jurídico do CTM leu é bastante claro, né? Que os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor desta lei. Então, a entrada em vigor da lei só se deu a partir da sua publicação, né? O decurso foi anterior. E mesmo assim, a gente contesta, Cleiton, que essa lei ela não trata especificamente dos processos administrativos, né?
O regulamento ele é claro, ele é a norma específica. Quando no artigo 191 ele diz que é permitido, é facultado ao presidente do CTM, desde que justificado, ele o fez, é evidente, prorrogar o prazo para julgamento, né, que é de 15 dias úteis por igual período. Todavia, Cleiton, quando o presidente julgou e justificou essa prorrogação em todos os processos que estão pautados hoje para julgamento, essa prorrogação se deu após os 15 dias úteis e após a possível prorrogação que o regulamento faculta ele prorrogar, entende? Então, não havia o que falar mais de prorrogação de prazo, porque o prazo já tinha decorrido, né? E ainda que fosse concebível a ideia da prorrogação, Cleiton, e demais conselheiros, essa prorrogação teria que obedecer ao prazo de 15 dias úteis por mais 15 dias úteis. No primeiro auto, por exemplo, a defesa é do dia 10 de fevereiro e o julgamento só se deu em 25 de junho. Então, é mais que evidente que transcorreu mais de 15 dias úteis e mais de 30 dias úteis, que era o prazo limite que o presidente poderia utilizar para julgamento deste processo. Então, essa lei não se aplica a esses autos que estão sendo tratados aqui, que, inclusive, senhores conselheiros, são autos anteriores à pandemia. Os senhores podem constatar aí pela leitura de cada processo, são autos anteriores à pandemia. E ainda que fossem da pandemia, a gente não poderia suprimir a norma específica, que diz que o presidente pode prorrogar. Isso é inegável, a gente não nega de forma alguma. Agora, ele pode prorrogar dentro do limite regulamentar, que é de 15 dias úteis por mais 15 dias úteis, coisa que ele não fez. Então, novamente, a concessionária reitera dos senhores a coerência do julgamento da reunião anterior, onde foi dado provimento, tanto à preliminar quanto ao mérito. Em acatando-se a preliminar, como todos sabem, não há o que falar em discussão de mérito. O conselheiro Cleiton quer ouvir mais alguém para lhe dar base? Presidente Cleanto, eu acho que eu já tomei minha decisão já, né? É só você... ok, você pode então se posicionar? Posso me posicionar. Presidente, né? Só pela ordem. Só pela ordem, eu gostaria de... Foi não, Diego. Só fazer uma observação. Eu estava analisando aqui o processo de número 3, que está nessa relação de julgamento de hoje. Ele, na verdade, ele tem a alegação do decurso de prazo, mas ele é antes da pandemia. E eu gostaria só de pedir a observação de vocês, porque eu creio, pela análise que eu verifiquei aqui, que a decisão do CTM foi disponibilizada tempestivamente. Então, eu gostaria de verificar a possibilidade de retirar esse processo desse julgamento agora sobre essa preliminar, porque ele tem essa questão específica aí. Ok, a gente então vamos retirar o 3, fazer uma apreciação à parte e seguindo a sua solicitação, e vamos agora ouvir o posicionamento do Cleiton para ver como é que a gente vai dar sequência a esse julgamento de hoje. Ok. Pronto, o meu posicionamento é que, como a lei ela é de 10 de junho, né, e os prazos não foram obedecidos, inclusive a carta do dia 24 de abril é bem clara, né? Depois surgiu outra carta do dia 10 de junho, que foi uma lei estadual, né? Mas eu, por questão de ser coerente, né? Eu acho que a gente tem que ser coerente, para que a gente está aqui, não para olhar só ao lado do um, até para ser imparcial na questão de conformidade com a gente está aqui, de forma ser responsável e coerente, né? Eu vou ficar muito incomodado, né,
de não poder não fazer o que eu quero fazer agora, da minha decisão, que é de, antes de 10 de junho, né, ser respeitada a questão de que o decurso de prazo seja assim deferido, né? Porque não é justo ter uma lei pós, né, analisando processos passados, né? Senhores, então, pela ordem. Desculpa interromper o voto do conselheiro, mas há um erro crasso. Eu preciso me pronunciar, presidente. O parágrafo único, ele considera a data de 20 de março. Não 10 de junho. Eu escutei isso. Ô, Jadelino, só um minutinho, por favor. Vamos lá. O que diz aí é o entendimento da lei, né? Eu só queria chamar a atenção ao seguinte, aí o jurídico é que tem que dar base. Isso é um decreto federal. Eu creio que houve um estadual. Sim. Mas eu não tenho esse elemento em mãos, não tenho. E o estadual, ele veio desde o início, porque eu já falei aqui, vocês lembram que prazo no Detran foi vencido, prazo de entrada de alguma coisa, até de multa, de alguma coisa, foi tudo prescrito, foi tudo levado à frente. Isso tudo foi em função o que era do Estado. Aqui nós estamos se referindo a uma coisa federal. Eu não tenho embasamento jurídico para lhe dizer qual foi a lei ou o decreto estadual, não tenho. Agora, voltando a essa lei aqui, 14010, ele diz... Já tem aqui, viu, presidente? Já tem. Então, decreto 48.875, de 31 de março de 2020, dispõe sobre a prorrogação dos prazos relativos a obrigações tributárias acessórias e suspensão de procedimentos administrativos em virtude do estado de calamidade pública. Eu não sei qual é a dúvida que pode subsistir na cabeça de alguém em relação a isso. Pelo amor de Deus, minha gente. É um descalabro. O que acontece, e eu volto a repetir, é que nós não podemos deixar de considerar o que está por trás disso tudo. É uma pandemia. Isso nada está sendo feito, o nosso presidente ou os departamentos nem tinham como fazer nada. E essa coisa, isso aí eu estou falando como conselheiro, se viu para as duas partes. Se a empresa, de repente, tendo um prazo, ela demorasse a entregar, estava sendo aceito, porque todos os prazos foram prorrogados, a verdade é essa. E o tempo todo, claro que agora se pega pelo pé da letra da lei, então nós vamos entrar numa seara, eu acredito, que é uma seara de totalmente estamos esquecendo o que aconteceu nesse ínterim, e eu sempre digo, nesse ínterim ocorreram problemas para o nosso transporte, por nossos usuários, que vão ser apagados da memória por conta do que acha-se que é, quando não está se respeitando algumas coisas que foi macro. Ponto. Agora, quanto ao decreto 14010, eu entendo, posso estar enganado, que ele fala aqui bem claro, entra a partir dessa lei. Ele fala que alguns efeitos foram de 20 de março, mas esse aqui em especial, do federal, entra a partir dessa lei. Não sei se tinha algum antes, porque eu acho que tinha algum antes, vou salientar. Tudo foram feitos em partes. Tudo com essa pandemia foi feito em partes. O pessoal fazia, dava um prazo e analisava. Rapaz, o que é que a gente faz? Rapaz, renova aquelas leis que nós estamos fazendo, porque estamos precisando trabalhar num regime extraordinário, coisa fora do normal. Não podia as repartições receber ninguém. Não podiam as fiscalizações estarem fazendo seu processo, porque nem estava fisicamente nos locais. Bom, agora, também, o que é que isso aqui vai trazer de prejuízo para a operadora? O que é que a operadora deixou de ter o seu direito de resposta? O que é que a operadora ficou no prejuízo ao seu direito de defesa? Nada. Isso é minha opinião como conselheiro, que eu acho que nós estamos fazendo uma decisão que eu acho um equívoco, mas é minha posição e eu respeito a dos demais. Então, conselheiro Cleito, queria saber a sua opinião para a gente dar sequência nesse processo. Exato. E eu sou testemunha, Cleandro, da sua luta, né, eu mesmo sendo suplente, por volta das comissões,
né, no tempo da pandemia, visto que tinha muitos processos, né, sendo acumulados, e está aí o efeito, né? Então, eu vou ler aqui a carta do presidente do consórcio, certo? E eu lendo essa carta aqui, eu acho que eu já tomo minha decisão, acho que a carta já é a própria decisão, né? Conforme previsto no regulamento, artigo 91, parágrafo único, o CTM poderá prorrogar o prazo para decisão e comunicação dos resultados na defesa em primeira instância, por igual prazo. A presente medida será colocada em prática em virtude da demanda excessiva pelo qual o CTM está portando. Então, foi o que você falou, Cleandro. Durante a pandemia, que a gente estava alertando os prazos em segunda instância se acumulando, e isso é uma coisa que não deixa a gente confortável, não, pelo contrário, né? Eu sofri na questão de... Eu sou usuário de ônibus, mandei fotos para vocês, vídeo para vocês, sofri. Agora, eu tenho que ser justo, a minha colocação, pelo meu ponto de vista, né? Eu vejo que aqui existe uma coisa anterior a uma lei do dia 10 de junho, e eu não posso, de certa forma, é uma questão, é um pensamento meu, né, que eu não posso, de certa forma, abdicar de pensar e colocar, sabe, esse meu pensamento, tá certo? Por isso que eu concordo que, a partir do dia 10 de junho, não cabe recurso de prazo, mas antes, né, não cabe, certo? Então, essa é a minha decisão. Então diante disso, Diego, eu creio que todos, excesso 3, ou se você me fizer outra referência, todos os processos, eles vão ser deferidos. Eu já iria pedir a palavra em relação a isso. Pode falar, Elcio. Presidente, eu acho que os demais conselheiros têm que se pronunciar, não pode ficar pela decisão anterior, não. Eles têm que se pronunciar, mesmo que seja dentro da tese que eles mesmos já defenderam. Mas eles não se pronunciaram ainda. Antes disso, eu gostaria só de levantar uma questão de ordem, que eu acho por bem a gente votar, os conselheiros, na verdade, votarem os processos de 1 por 1, porque eu já verifiquei mais outros processos aqui em que o igual prazo, né, aquele 15 mais 15, ele foi respeitado. Perfeito. Então, eu acho mais prudente a gente analisar de 1 por 1. Tá? Perfeito. Com exceção dos que são iguais, a gente analisa iguais. Os demais, vamos lá. Então, vamos lá. Mob Brasil, vamos para o item 3. Ok. O processo número 3 é o auto de infração 7024. O relator Cleandro Costa, ele votou pelo deferimento do pedido de cancelamento, não pela alegação do decurso de prazo, mas sim por uma questão de falta de informações necessárias no preenchimento do auto de infração. Exato. Nesse caso aí, pessoal, tem a preliminar, que vocês estão aí em julgamento, mas fora isso, no mérito, a preliminar, eu volto a repetir, eu dou como está dentro do prazo, não tem decurso de prazo. Mas no mérito, eu vi que o agente fiscal, ele botou assim, o veículo 2803 realizar 6h20. Veja como é que é o termo que ele botou. O veículo 2803 deveria realizar 6h20. E só saiu às 6h30. Eu entendo que ele errou na sua confecção do auto de infração. Deveria realizar o quê? Ele não botou o quê? Bem como, nesse caso em especial, ele bota assim, terminal. Ele não cita qual é o terminal que está. Ele poderia botar terminal fulano, terminal ciclano, mas bota terminal. Então, em função desses dois aspectos, eu botei como sendo, no mérito, como dando deferido, tá ok? Mas tem a questão da preliminar, volto a repetir, viu? Aí, nesse caso, eu queria saber do senhor Diego, que está fazendo essa análise. Nesse caso, pelo seu entendimento, há um decurso de prazo ou não? Para a preliminar. Não. Veja só, a defesa ela foi apresentada no dia 11 de fevereiro, certo? E a decisão do presidente foi disponibilizada à MOB no dia 9 de março. Então, levando em consideração o feriado do Carnaval, o prazo foi respeitado, nesse caso. Ok. Então, agora vamos ouvir a MOB. Por favor, Jones.
Alguma coisa a falar, Jones? Sim, presidente. Eu não estou conseguindo ver a tela do SEI agora, mas eu estou examinando o recurso da gente e a assinatura desse julgamento só se deu em 25/6. A assinatura do julgamento pelo presidente só se deu em 25/6. Aí eu não consigo acessar a tela do SEI. Vocês têm como compartilhar, já que Diego trouxe essa questão de ordem? Posso compartilhar aqui o presidente do CTM ele assinou no dia 5 de março e foi disponibilizado o acesso no dia 9. Como se a assinatura dele é 25/6? Não, a assinatura eletrônica está em 5 de março de 2020, às 17h. É a assinatura eletrônica que está aqui no processo. Exatamente. Vocês conseguem... Estou vendo onde está aqui o espaço 183, onde está dito a data de 4 de março, mas a assinatura eletrônica do senhor Erivaldo José Coutinho foi no dia 5/3, às 17h06. Realmente confere com o que está dizendo o Jones, Diego. Às 4 horas... Presidente, tem microfone aberto, tem muita confusão de voz aí, presidente. Por favor. Eu creio que seja na sala de Jones que deve ter mais pessoas falando, porque não tem mais ninguém com áudio ativado, não. Por favor, tem Eliseu. Por favor, então, diante disso, alguma coisa a mais, Jones? Jones? Oi, vocês não conseguiriam compartilhar essa tela, não? Estou acreditando em vocês. Ok, então... Mas eu não tenho... Deixa eu ver se eu consigo aqui, viu, Jones? Eu não sei como fazer, compartilhar a tela. Deixa eu ver qual a tela que eu vou compartilhar. Janela. Eu precisaria estar com ela em aberto. Espera aí, deixa eu abrir ela aqui. Por isso que eu ainda prefiro presencial. Ô Cleanto, nesse alto aí que você falou aí, e não sabe o terminal, mas acho que o pessoal do consórcio aí deve falar sobre isso. É a questão que existe só um terminal e depois é ponto de retorno. Não. Mas no caso aí, foi um terminal de passageiro, não foi ponto de retorno, não. Tanto que ele bota terminal em Recife. Foi preguiça dele. Jones, eu não sei como fazer. Ou você acredita na gente, ou do contrário. Alô? Cortou agora, não estou ouvindo mais vocês. Alguém está conseguindo visualizar a tela compartilhada? Eu estou compartilhando ela aqui, mas eu não sei se está conseguindo ser visualizado. Não, agora sim, entrou. Agora sim. Mas foi Cleandro. O que seria? Foi, mas não é essa que eu quero, não. Essa aqui eu quero compartilhar com o Jones. Agora. Chrome. Pronto, essa daqui, Jones. Você está vendo? Eu acho que ainda tem um erro pior, Cleanto. Que aí é uma questão de ordem, já que Diego suscitou a questão de ordem, o julgamento está endereçado todo ao CONORTE. A gente não é CONORTE, né? Mas foi disponibilizado a MOB no prazo. A disponibilização do auto... Eu concordo, Diego. Concordo com você. Eu estou vendo a assinatura aqui por Erivaldo, dia 5/3. E a disponibilização... Opa, cadê? Disponibilização de julgamento. Tá onde aqui? Disponibilização de julgamento. Dia 9/3. Ok, agora o julgamento, ele está endereçado todo ao CONORTE. Então, mas foi disponibilizado da empresa correta. Okay. Eu sei. Uma questão de ordem só, erro de julgamento. Porque qualquer tipo,
é porque qualquer tipo, por mínimo que seja a falha de qualquer servidor, funcionário do CTM, gera nulidade do auto. Mas só que a gente não tem essa mesma equiparação quando se trata de erros da empresa. Pelo contrário, a gente procura ser até compreensível com os erros das empresas, com o decurso de prazo das empresas. Durante essa pandemia, nenhuma empresa teve sequer uma defesa recusada ou recurso por decurso de prazo, porque a gente foi compreensível. Aí isso causa esse pouco de revolta para a gente, porque um erro num texto, mesmo tendo sido disponibilizado a empresa correta, pode gerar nulidade do julgamento. Então, fica complicado, né? Ok. A Dice quer falar alguma coisa antes que eu bote para o julgamento? Questiono os dois motivos no mérito para o cancelamento. O Código 207 é para descumprimento de horário. Então, quando o fiscal coloca que deixou de realizar às 6h20, para mim está claro que é o horário de 6h20. Não existe margem para outra interpretação. E outra questão é o uso da palavra terminal. Além de ser consolidado por todo o sistema, não só no Grande Recife, nas empresas, se você falar o terminal da linha, ninguém vai se confundir com o terminal integrado, que é uma estrutura física e não um terminal, está adequado ao regulamento e ao manual, que se refere ao terminal, ao ponto de retorno e todas as paradas como locais. Não se faz referência a logradouro. Não se pede no auto de infração o logradouro. Se ele pedisse o logradouro, seria o terminal integrado. Mas, no caso, não se pede o logradouro, pede o local, que é o terminal. E não gera confusão, não gera prejuízo. Eu não entendo muito bem esse cancelamento que tem que ser ocorrido nesse tema. Ok, então vamos para julgamento, por favor, pessoal. Seu voto, Zé Roberto. Presidente, pela ordem, analisando o documento de despacho do presidente, realmente esse vício aqui, ele julgou outra empresa aqui, dia 4 de março, o documento assinado dia 5. Né? Então, eu não vou no mérito, eu vou nessa preliminar aqui, no erro de julgamento. E meu voto é pelo deferimento desse processo. Okay. Felizmente, saiu o nome com nós. Cleito, qual o seu voto? Com o relator. Eliseu, seu voto? Com o relator. Hinaldo, vereador, seu voto? Presidente, diante de todo exposto, com o relator. Deferido 5-0. Vamos para o processo número... O item número 5. O processo número 5 é o auto de infração. Não, é o 4, né? O 4, desculpa. É o 4. Não, o 4 já foi... Não foi julgado, não? O 4 já foi julgado. Anteriormente. Já foi julgado. Desculpa, pessoal. Porque ele era o único que... Deferido por 3-2. Ok, desculpa, pessoal, desculpa. Isso, o 4 foi julgado porque ele foi o único que não tinha alegação de decurso de prazo. Ok, desculpa. Então, pode ir. Não tem problema, não. É o processo número 5, é a auto de infração 7743. A infração é veículo em operação sem certificado de vistoria. O relator Cleanto votou pelo indeferimento do pedido de cancelamento. Nesse caso, existe também a alegação de decurso de prazo. Então, vai julgar primeiro esse ponto, não? Ok, eu quero, assim, pessoal, vamos lá, eu quero ouvir a opinião de vocês, porque vários vão estar naquele prazo do decurso de prazo. Eu não quero pedir a cada um. Eu quero saber, nesse caso, qual é a opinião dos senhores para todos iguais a esse, onde o prazo estaria vencido conforme a alegação da operadora. Mas, nesse caso, o processo da defesa foi recebida dia 17 de março e a disponibilização foi realizada dia 27 de abril. Considerando 15 mais 15, né, que é o que está previsto no regimento, esse prazo foi respeitado. Ok. Então, no caso, vamos ouvir a operadora, já que eu Qual dei... auto dele? É o auto de infração
são 7743. 7743. A defesa foi recebida dia 17 de março. Então, levando em consideração 30 dias úteis, né, foi disponibilizado 27 de abril. O prazo final dia 28 de abril. Isso sem levar em consideração, eu não contabilizei a Sexta-feira Santa. Então, eu creio que vai ser 29 de abril o prazo limite. Seria, né? Mas foi disponibilizado dia 27 de abril. Ok. Um momento só. Peço aos senhores paciência, porque agora nós estamos realmente fazendo conta, viu? Conta de padaria. É porque Mas, presidente, só uma informação aqui, pela ordem. Em 31 de março, o senhor governador do estado de Pernambuco decretou a suspensão de todos os prazos. O decreto é o de número 48875. 48875. Então, não existe contagem de prazo a partir de 31 de março. Além disso, eu queria alertar o seguinte, tem outro detalhe que não foi exposto ainda aqui e que eu achei cabível a partir de um comentário que o Diego fez e me fez o link. Quando a portaria conjunta foi editada, lá atrás, estabeleceu uma comissão específica para cuidar desses processos. Então, não foi simplesmente o CTM dizer, olha, a gente não teve pessoal, até o início da pandemia, até a decretação do estado de calamidade pública, estava tudo rigorosamente em dia. Só um prazo ou outro pontual que o presidente, às vezes, não estava presente para fazer o despacho, ou a gente também não conseguia fazer pontualmente, mas estava tudo rigorosamente em dia. Somente a partir do problema que foi criado pela criação dessa comissão conjunta, é que o SEJU foi obrigado a se recolher e não mais emitir opinativos, porque havia uma comissão específica criada para esse fim. Somente em 1º de julho, o seu secretário de Estado editou a revogação desses artigos que criavam essa tal comissão, e aí, de lá para cá, a gente vem trabalhando nos processos para que sejam apresentados em bloco, porque, evidentemente, não podíamos deixar que o curso normal dos processos que estão hoje em pauta sofressem qualquer atraso, porque a gente estava cuidando, só tem uma equipe, não tem duas. Então, o que, na verdade, aconteceu foi um represamento. E, lógico, esse represamento aconteceu dentro da suspensão dos prazos decretados pelo senhor governador do Estado e referendados por norma federal. Pelo amor de Deus, qual é a dificuldade de entender isso? Eu não consigo, sinceramente, imaginar o que passa na cabeça de um defendente ou de uma pessoa que não consegue entender isso. É realmente indescritível. Ok. Ainda bem que o senhor utilizou a palavra indescritível, porque eu pensei que você ia faltar com respeito com a operadora e com o advogado, que é seu colega. Fica a cargo da imaginação. Jones, não há falta de respeito, há um direito à exposição, ele se posicionou. Como também há um direito a que cada um tome seu julgamento. E já foi tomado, certo? As pessoas estão com todos os elementos e aí cada um já tomou sua posição. Vamos agora se ater ao processo em si, tá? Então, nesse processo aí, há de convir que está com prazo. Concorda ou não? Sim, concordo. A operadora de boa-fé concorda que, de fato, houve um erro material e que o processo está no prazo. O julgamento foi no prazo. Vamos lá. Eu votei pelo deferimento e gostaria que você agora defendesse as outras questões, já que essas são vencidas. Defendo. O local de autuação, o agente não especifica, né, quando o regulamento manda ele especificar o local da autuação, né, e o certificado que a empresa colaciona aos autos está plenamente válido. Então, com base no mérito e nessa questão preliminar do local do auto de infração, eu gostaria que os senhores votassem pelo deferimento.
do processo. Bom, pessoal, Equivoca-se. Eu quero só ouvir agora. O local tá TI Getúlio Vargas, mais preciso que isso, impossível. Verdade. Nesse caso, sim, é verdade, Elcio. E outra coisa, o regulamento está bem claro. É preciso que esteja com a vistoria de porte do motorista ou no veículo. E a fiscalização disse que não estava. É tanto que o ônibus ficou retido até que chegasse essa vistoria. Por isso, o meu voto pelo indeferimento. Eu gostaria de ouvir... eu gostaria, então, agora de passar a palavra ao voto para os conselheiros. Por favor, Eliseu, seu voto. Eliseu? Zé Roberto, seu voto. Presidente, com o relator. Eliseu com o relator. Com o relator. Ok. Vereador. Com o relator, presidente. Cleiton. Com o relator. Indeferido 5-0. Próximo, por favor. Ok, é o processo número 6, autos 7121, 7122, motivo desvio de itinerário. O relator José Roberto votou pelo indeferimento do pedido de cancelamento dos autos. Nesse caso, há também a alegação de decurso de prazo. Porém, o processo foi gerado dia 17 de março, disponibilizado no dia 27 de maio. Então, eu creio que, nesse caso, não há o respeito aos 15 mais 15, não aos 30 dias úteis. Ok. Antes desse fato, eu gostaria de ouvir agora os conselheiros, isso vai se repetir para os outros, tá ok? Se você acha que todos iguais a esse, que for superior aos 15 mais 15, deve ser considerado decurso de prazo. Ok? Zé Roberto? Contra o decurso de prazo. Por favor, Eliseu. Eu voto com... Eu não estou entendendo. Eu voto com respeito com relação ao não cumprimento dos 15 mais 15. Ok. Então seria decurso de prazo, não é isso? Procede o decurso de prazo. Ok. Conselheiro vereador Hinaldo. Voto como anteriormente, aceitando decurso de prazo. E Cleiton? Manter minha posição, Cleide. Ok, então pelo decurso de prazo, então, não é isso? Exato. Ok, então, nesse caso, indeferido, conforme preliminar, decurso de prazo. Próximo. Cleito, só para deixar claro, o Cleiton, o conselheiro Cleiton, ele deu uma condição em relação à data de que ele entenderia decurso de prazo. Eu só queria deixar claro isso. Sim, mas nesse caso aí, ele disse que, nesse caso, ele já daria decurso de prazo, não é isso, Cleiton? E nos demais, desde que fosse inferior à data desse decreto, não é isso que você disse, Cleiton? Exato, a 10 de junho, exatamente isso. Ok, 10 de junho, né? Tá bom. Okay. Para a gente analisar nos próximos, tá bom. Ok, filho, tá. Presidente. Processo de número 7. Só para a questão de ordem, Peraí, só um minutinho. Pois não, Eliseu. A questão de ordem. Eu também quero deixar meu posicionamento, que também todos os meus votos relativos a isso foi em questão antes da pandemia, antes do decreto, tá? Ok. É meu posicionamento, que esteja constado em ata. Ok, conforme Cleiton, ok. Perfeito. Me permite. Presidente, pela ordem. Pois não, Elton? Presidente, vereador. Pois não? Conforme Eliseu falou, o Cleiton falou, esse é o entendimento de todo mundo que eu disse na reunião passada. Entendeu? Ok. Então devemos seguir, então, vocês estão dizendo que desde que seja da data inferior a esse decreto, então devemos considerar se passar os 15 mais 15, não é isso? Confere? Ok. Vamos lá, Diego. Ok, então processo... Desculpa de novo. Desculpa de novo.
Como definir uma data limite? Eu acho que a data limite está equivocada, ao meu ver. Eu estava observando aqui os decretos estaduais, desculpe interromper a reunião, mas o decreto estadual fala que fica suspenso a partir... Está cortando o som. Eu não estou ouvindo o que Elcio está falando. Desculpa, fechou aqui. Se eu tiver a oportunidade, eu falo de novo, eu não vou interromper novamente, não. Vocês podem continuar. Se eu tiver a oportunidade de descobrir a data, eu informo. Tá bom, vamos lá, pessoal. Por favor, Diego, dando continuidade. Diego? Oi, desculpa. Processo 7. É o processo da linha. É o 6, não? O 6. Não, o 6 foi o que a gente acabou de votar, não? Que foi de relatoria José Roberto? Foi o 7121. O 6 foi votado agora, 3-2, referido. 7. Isso. O processo 7 é o auto de infração 786. Quanto à alegação de decurso de prazo, a defesa foi recebida dia 17 de março e a empresa foi também notificada em maio, dia 26. Então, de acordo com o entendimento que foi formado agora no processo anterior, está aí indeferido, correto? Ok. Positivo. Indeferido por decurso de prazo por 3-2, tá? 3-2. Ok. O processo 8 é o auto de infração 7787. Deixa eu passar logo para essa questão do decurso. Também foi 17 de março, disponibilizado em 26 de maio. Cleandro, se me permite, agora acho que eu estou embasado. O decreto 48866, no artigo 1A, que ele é de 27 de março, desculpa, ele suspende todos os prazos. Então, eu acho que a data limite não seria junho, seria o 27 de março que suspende todos os prazos. E, no caso, eu entendo que todos os processos que estão dentro desse, após a prorrogação, seriam suspensos o prazo, então, estariam todos eles legítimos. Presidente, pela ordem, a operadora gostaria de se manifestar. Teve manifestação do jurídico. Teve a área técnica agora que está colocando o argumento que é da área jurídica. Pela ordem, a concessionária gostaria de se manifestar. Existe algum impedimento legal? Do presidente, o próprio despacho do presidente, o presidente do CTM, fundamenta a decisão no artigo 191, senhores. Então, o próprio fundamento da decisão utiliza o regulamento, norma específica para prorrogar o prazo. Então, com base no processo, é que eu gostaria que os senhores conselheiros votassem e decidissem, com base no regulamento e no processo. A autoridade máxima, o senhor presidente do CTM, fundamenta a sua decisão com amparo no regulamento. E é com base nesse amparo que eu gostaria que esse julgamento seguisse, até por questão de coerência e de justiça, senhores. É a norma específica utilizada não apenas pela concessionária, mas pela autoridade do poder concedente, que é o presidente. Pode até colocar que eu não sou operador do direito, mas depois da prorrogação do prazo, o prazo foi suspenso por decreto estadual. Se você desconsidera por eu não ser advogado, jurista, não tem problema, mas o processo administrativo após a prorrogação foi suspenso. Senhores, veja só, esse elemento já foi colocado naquela discussão anterior. Eu falei para vocês, citei, que tem sim decreto estadual que suspendeu tudo isso. No entanto, eu entendo que esse já está firmado que cada um pensa sobre isso. Eu não vou agora estar voltando, porque aí eu deixo de ser o presidente dessa comissão, começa a ser um intromitor. Eu vou estar me intrometendo do que cada um decidiu, certo? Mesmo com os argumentos levantados, cada um já tomou sua decisão. O vereador já tomou a sua, Eliseu já tomou a sua, Cleito, eu e José Roberto. Ok?
Então, a partir de agora, cada um tem sua consciência diante do quadro. Eu citei para todos que esse decreto foi feito, claro que foi feito, mas aí cada um já está tomando a decisão. O que eu entendo, a menos que alguns dos senhores pensem ao contrário, é que todos estão com a seguinte convicção: o prazo, se for anterior àquele decreto federal, ele deve ser considerado decurso de prazo se vencer os 15 mais 15. É o que 3 dos 5 conselheiros estão achando. Então, é isso que vai ser regrado daqui para frente. A menos que algum conselheiro queira, opa, eu quero mudar a minha opinião, mas está afirmado, eu sei que cada um tem seu ponto de vista, o jurídico, o cada um, então está afirmado que cada um pensa sobre isso, ok? Então, vamos dar sequência, a menos que algum dos conselheiros, Cleiton, o vereador e Eliseu, queira mudar o seu entendimento, vamos seguir dessa ordem, porque é isso que eles frisaram de novo agora, quase na agora eles disseram de novo. Eu quero ser dessa forma. E aí é o que vai ser firmado. Se estão certo ou errado, aí é outra decisão. Vamos só estabelecer isso, porque senão vai ficar o tempo todinho indo e voltando, cada um puxando pela sua parte, entendeu? Então vamos dar sequência e que, se não houver nenhuma coisa ao contrária, todos que estiver nesse enquadramento vai ser vencido pela preliminar de decurso de prazo, a menos que algum queira fazer o contrário. Se não, por favor, vamos dar sequência. Senão vai sair acabar hoje, não. Ao 7. Ok, então o processo 8 é o 8. Ao 8. Processo 8, que é a operação 7787, né? O processo foi em 17 de março, a disponibilização em 26 de maio, então não foi respeitado o prazo de 30 dias úteis, segundo o entendimento firmado pela comissão agora, recentemente. Então caso, passemos para o processo. Esse também vai ser indeferido pelo placar de 3-2, pela preliminar, ok? Exatamente. Então, processo... Deferido, 9... presidente. Deferido, corrigindo. Deferido. O presidente falou em deferido. Não. Ele vai ser indeferido, Carla. O que é indeferimento? É deferido, no caso. Ele será deferido o pedido de cancelamento, né? Isso, Diego. Isso. Então, esse voto aí está errado, viu? Não. Esse voto, porque esse PEV, se funcionar... sim. Eu considerei... Foi porque considerou o mérito. Eu considerei o mérito. Tá certo, eu considerei o mérito nesses aqui, porque no mérito, deixar bem claro a vocês, é bom isso, até o Jadelino diz, não esqueçam do mérito. No caso do mérito, diz aqui, assim, porque é o seguinte, aqui foi o jurídico deu uma orientação equivocada ao presidente. Ele diz que o veículo... que o 7º e 8º, em todos os dois, o jurídico informa ao presidente que o veículo foi recolhido. E o veículo, está bem claro, não foi recolhido. Então, por conta disso, foi que eu dei deferido. Então, correto, Carla. Na preliminar, ele venceu como dando deferido. Ok, vamos à frente. Então, processo de número 9... Qual seria o placar? 7... 3-2. Não, aí, nesse caso, na preliminar é 3-2. Aí ele foi... Na preliminar é 3-2. A preliminar vem na frente, ele já é 3-2. O 7 e o 8. Certo, então ele vai ter duas votações, 3-2 para preliminar. Não, eu acho que não adianta ir à frente, né, Carla? A preliminar mas o senhor deu deferimento. O senhor deu deferimento. O senhor foi contra a preliminar. Mas aí não se analisa o mérito. Não chega no mérito. Ele deu deferimento pelo mérito, mas não chega a isso. Entendi. Então vai ser 3-2 na preliminar. Você põe essa observação. Tá ótimo, com certeza. Viu? Obrigada. Então, processo 9, auto de infração 18.813, quanto a preliminar já, em relação a decurso de prazo, o processo foi gerado dia 17 de março, né, a defesa foi recebida, e o auto disponibilizado 27 de maio. Eu estou com a calculadora aqui, são 49 dias úteis. Então, entendo o mesmo procedimento, deferido 3-2 pela preliminar de decurso de prazo.
Ok, processo 10, auto de infração 18.818. A defesa foi recebida 17 de março, também disponibilizada dia 27 de maio. Ok, então, repetindo, deferido por 3-2, decurso de prazo. Dá para eliminar. Ok, processo 11, auto de infração 810, defesa recebida dia 17 de março, também disponibilizada a decisão do presidente do CTM, dia 27 de maio. Deferido pela preliminar, decurso de prazo 3-2. Ok. Processo 12, auto de infração 18.816. A defesa foi recebida dia 17 de março e a decisão do presidente disponibilizada 27 de maio também. Deferido, dá para eliminar decurso de prazo 3-2. Processo de número 13, auto de infração 14.284. A defesa recebida no dia... Só um minuto. Dia 17 de março, também disponibilizada a decisão 27 de maio. Deferido por 3-2, decurso de prazo. Processo 14, auto de infração 14.286. Defesa recebida no dia 17 de março, também disponibilizada a decisão dia 27 de maio. Deferido por 3-2, por decurso de prazo. Ok, processo 15, auto de infração 18.802. A defesa recebida 17 de maio. A decisão do presidente foi dia 26 de maio, nesse caso. Deferido pelo decurso de prazo, placar 3-2. Ok, processo 16, auto de infração 18.803. Defesa recebida 17 de março, a decisão disponibilizada 26 de maio. Placar deferido por 3-2 por decurso de prazo. Ok, processo 17, auto de infração 18.804. Defesa recebida 17 de março, disponibilizada a decisão dia 26 de maio. Deferido por 3-2, na preliminar, decurso de prazo. Ok, processo 18, auto de infração 18.805. Presidente, com licença, pela ordem. Eu queria fazer uma colocação que o vereador não está mais presente, então os placares que estão considerando o voto dele não podem ser registrados. Verificar no trâmite aí quando foi que o vereador caiu, porque eu acho que o senhor tem aí... Não, caiu o voto... Felipe, Jadelino, ele está aí e cá para nós. Assim, eu vou ser bem franco, se ele não tivesse, eu entendo que ele já deu a posição dele antes de sair. Mas embora ele está presente, presidente. Mas ele está aí. Sim, tudo bem. Se ele está, é porque não está aparecendo para mim aqui. Mas ele está aí, está aí. Okay. Presidente, estamos aqui, concordamos com o senhor. Ok, seguindo. Ok, então o processo continua. Alô, presidente. 18, né? Presidente, a internet caiu, presidente. Questão de ordem. Ok, mas você já tem votação? Já okay. Tá na votação, Eliseu, seguindo o que vocês determinaram, que era pelo decurso de prazo. Beleza. Segundo o decreto federal, não é isso? Estamos lendo 1 a 1, tá? Tá. Ok, vai, Diego. Então, continuando, processo 18, auto de infração 18.805. A defesa recebida 17 de março, decisão disponibilizada 26 de maio. Também deferido por 3-2. Ok, processo 19, auto de infração 18.812, defesa recebida 17 de março, decisão 26 de maio. Ok. Também deferido 3-2. Eu queria que você fizesse o seguinte, por favor, Diego. Verificasse todos daí para frente. Se todos estão nessa data, que eu quero votar no bloco logo. Por favor. Se você puder passar aí. Todos são 17 de março. Eu estou vendo aqui, todos 17 de março. Eu só quero saber se teve algum que teve alguma assinatura eletrônica lá do presidente anterior
a data de 15 mais 15. Por favor. Se você vê tudinho, a gente volta logo em bloco. Só um minutinho. Ok. Pelo que eu verifiquei, eram só os 2 primeiros, mas é bom revisar. Parou no 19, foi, Diego? Foi, anterior Parou foi no 18. Ele ia ler o 19. Bom, deixa eu tentar. Ok, eu verifiquei aqui todos os seguintes. Eu verifiquei já aqui todos os seguintes processos 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25. São os autos de infração de 18.15.954, 18.807, 18.808, 18.809, 18.815 e 18.814, todos eles com data de recebimento de defesa 17 de março e as decisões disponibilizadas dia 26 de maio. Ok, então, todos, se for entendimento, todos foram para o decurso de prazo da preliminar, o placar de 3-2, ok? Eu só queria chamar a atenção dos senhores, e em especial também, essa mensagem minha, gostaria de levar até ao representante da operadora. Você observa que do item 15 ao item 25, 11 processos, todos por anjo da guarda. Veja só, vocês estão dando motivo para amanhã estarmos chorando, certo? Porque anjo da guarda é uma coisa muito séria, e nós estamos aí, com 11 processos sendo deferido por questão de data, mas de uma coisa importante. Então, gostaria que, pelo menos, a operadora ficasse o registro meu de que é uma lástima nós vermos tanto processo com anjo da guarda sem estar em operação, sem estar operacional, certo? Eu lamento muito estar nessa situação, a operadora. São 11 nesse pequeno processo. No dia que cair uma pessoa, vão estar aí depois dizendo, meu Deus do céu, o que é que aconteceu? Eu queria fazer esse registro para vocês. Presidente, todos os veículos foram substituídos e a gente está com um trabalho aqui, Cleanto, interno, com a manutenção, para verificar isso. Um dos grandes causadores desse problema com a guarda é a abertura da porta central, Cleanto, e aí a gente está dirimindo isso com o órgão gestor. Na realidade, existe uma obrigação de abertura da porta central que ela vem sendo utilizada como elevador. Então, esse é o grande problema de quebras dos veículos em operação, porque há o embarque e desembarque, o desembarque, na realidade, pela porta central de pessoas que não são cadeirantes. Ok, gente. Eliseu, quer falar? Gente, questão de ordem. Quero sim. Eu também me preocupo com isso, presidente. Mas como nós não votamos no mérito, né? Votamos na preliminar, eu quero dizer que meu posicionamento continuará sendo todos indeferidos em relação a depois do decreto estadual. E com relação ao anjo da guarda, todos os meus votos, né, isso também me indigna, me comove, porque eu sei que muitas vezes é um relapso da empresa andar com esse carro com a porta sem fechar. Então, eu também coloco o meu posicionamento, que todos os votos que nós, antes do decreto, né, como nós estamos votando, né, nós estamos votando na preliminar. Não estamos votando no mérito, e sim na preliminar. Tá? Mas que os meus votos em relação à guarda sempre será o indeferimento. Ok. Pessoal, amanhã, dia 28, obrigado. Servidor público, eu quero parabenizar vocês aí que fazem parte do CTM, do Grande Recife. Parabéns pelo dia de vocês. Vai ser ponto facultativo, não terá expediente amanhã. Certo? Perfeito, o governador acabou de pronunciar. Eu quero desejar aqui, pessoal, em público, sucesso para o vereador da sua eleição que vem aí, que esteja que logre êxito, certo? E um grande abraço para todos, pessoal. Obrigado pelo dia de hoje. Fique com Deus, tá bom? Obrigado, bom dia, Cláudio. Abraço também, parabéns, gente. Bom dia. Obrigado, Leandro, todos e bom dia, servidor. Bom dia a todos.
Obrigado aí pela sessão. Um abraço, Cleanto. Saudações. Devendo a visita a você aí, viu? Venha mesmo. Abraço, presidente. Abraço a todos. Obrigado. Até mais. Pessoal, bom dia a todos. Até a próxima. Até mais, vereador. Bom dia a todos.